E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo de ligações químicas. Hoje, depois de entender o básico sobre o porquê os átomos se ligam e os tipos de ligação e uma maneira simples de classificá-las, ok? De saber reconhecer cada uma das três ligações, a gente dá início ao estudo da nossa primeira ligação química, ligação iônica, ok? A ligação iônica também é chamada de ligação eletrovalente, tá? Então talvez você encontre alguns sinônimos do tipo em exercícios. Não se preocupe, o mais comum é a ligação iônica. E aqui está um trecho da palavra para que você não se esqueça da ideia fundamental do que acontece nela. Uma ligação iônica é uma ligação em que ocorre transferência de elétrons. Então, eu vou dar elétron para outro átomo. Então, um cede e o outro recebe esse elétron. Como eu estou perdendo o meu elétron e outro átomo está ganhando esse elétron, acontece a formação de íons. Justamente por isso é chamado de ligação iônica, ok? Esses íons, se a gente lembrar, são de dois tipos. São chamados de cátions e de ânions. Lembrando aqui que cátions são íons positivos e ânions são íons negativos. Tá certo? Então, formação de íons, ligação iônica, se resume a isso. Quando que ela vai acontecer? Justamente por eu ter carga positiva e carga negativa, acontece uma atração eletrostática. Lembra lá da física? Opostos se atraem. Então, o positivo vai atrair o negativo. Por isso que eles vão ficar ligados. Essa atração eletrostática acontece por conta de uma alta diferença de eletronegatividade. Como assim? Vamos lembrar lá do que é essa diferença de eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência de atrair o par de elétrons numa ligação. Assim, quem é muito eletronegativo quer muito esse elétron, ou seja, tem uma tendência muito grande a formar um ânion. Quem tem pouca eletronegatividade, ou se a gente lembrar lá, tem muita eletropositividade, quer ceder esse elétron, não quer o elétron para si, quer doar esse elétron. Assim, tem uma tendência muito grande a virar um cátion. Se a gente pega por valores na tabela periódica, usando o que a gente chama de escala de eletronegatividade de Linus-Pauling, as ligações que têm maior caráter iônico são aquelas cujo valor dessa diferença entre o cátion e o ânion, né, a diferença de eletronegatividade, se resume a um valor que é maior ou igual a 1,7. Tá? Então, quanto maior essa diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico. Tá? Isso não quer dizer que ligações com baixa diferença não possa ter um caráter iônico pequeno, tá? Então, assim, eu tenho um caráter iônico que vai aumentando cada vez mais conforme aumenta essa diferença de eletronegatividade, tá certo? Então, se eu quero pegar, por exemplo, a ligação mais iônica da tabela periódica, eu pego os dois extremos. Eu pego aquele que é o mais eletronegativo de um lado, no caso o flúor, com o menos eletronegativo do outro lado, que são os metais lá da família 1A, ok? Seguindo aqui, como que eu posso observar que é formada uma ligação iônica? Primeiro, nós vamos ter um metal, e esse metal vai poder se ligar a um hidrogênio, por exemplo aqui, o hidreto de sódio, NaH. Na é da família 1A, família dos metais alcalinos, então eu tenho aqui metal com hidrogênio. Ou também metal com ametal. Por exemplo, o sal de cozinha, cloreto de sódio. Cuidado aqui, tá? Porque às vezes pode acontecer, justamente por conta dessa diferença de eletronegatividade, você encontrar um metal com ametal que não tem um caráter iônico tão acentuado. Aí, justamente, o motivo é por conta disso daqui. Mas não se preocupe, como regra geral, como ideia geral, isso nos ajuda muito. Então, se eu tenho metal com ametal ou metal com hidrogênio, eu tenho uma ligação iônica. Lembra daquela dica do FON-CL-BRISC-pH, um dentro e um fora, ligação iônica. Seguindo, então, agora a gente vai entender um pouquinho dessas ligações. Vamos lembrar dos íons na tabela periódica. Então, trouxe aqui para que você guarde. Isso daqui é muito útil para a gente. As famílias 1A, 2A e 3A têm, respectivamente, 1, 2 e 3 elétrons na última camada.
Lembra da teoria do octeto? As famílias, os elementos têm a tendência, né, para adquirir estabilidade, de adquirir configuração de gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Como que eles vão fazer isso? Famílias 1A, 2A e 3A têm tendência a perder elétrons, justamente perder 1, perder 2 e perder 3. Lembra que elétron tem carga negativa, assim a carga dos íons vai ser 1 mais, 2 mais e 3 mais. Por que eles perdem esses elétrons da última camada? Porque na hora que eles perdem esses elétrons da última camada, a camada anterior está completa, está com configuração de gás nobre. Por isso essa tendência deles. Ok? Então, se a gente pensar assim, com um elétron, é mais fácil ele perder 1 para ficar com a camada cheia ou ele ganhar 7 para completar essa camada que ele está? É mais fácil ele perder esse único elétron. De maneira contrária, nós temos aqui as famílias 5, 6 e 7A, que têm, respectivamente, 5, 6 e 7 elétrons na última camada. Para eles, ao invés de perder esses 5, 6 e 7 elétrons, convém para eles ganhar e acabar de completar essa camada de valência deles. Ou seja, ganhar 3, perceba aqui que quando eu ganho 3, eu intero 8. 5 com 3, 8. Ou seja, se eu ganho 3 coisas negativas, fico com carga 3 menos. Ganhar 2, novamente, soma 8 aqui, 2 menos, ou ganhar 1, 1 menos. Assim, os metais alcalinos, família 1A, formam íons 1+. Metais alcalinos terrosos, íons 2+. Família dos halogênios, 7A, formam íons do tipo 1-. Família dos calcogênios, que é a 6A, formam íons do tipo 2-, ok? Se você me perguntar, e a família 4A? 4A está exatamente na metade, então assim, vai acontecer, eu penso, eu ganho 4 ou perco 4? Na verdade, para os primeiros elementos da tabela, como dessa família, que são o carbono e o silício, isso daí não ocorre tão facilmente. Lá com o chumbo a gente observa, porque ele tem um caráter metálico maior, ok? Então, assim, 4A já é um caso mais à parte para a gente tratar. Guarde esses daqui, porque esses já vão te facilitar muito o raciocínio, ok? Vamos seguir, então, agora entendendo. O que é a chamada fórmula de Lewis? Ou aqui que a gente vai aprender a mostrar uma ligação iônica por essa fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis mostra justamente os elétrons da camada de valência. São os elétrons daquela última camada que eu estou preenchendo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o sódio. O número atômico dele é 11. Lembra que aqui ele não tem carga ainda. Então, quando eu distribuo os elétrons dele, eu chego justamente nessa configuração aqui, ó. 3s1 é a camada de valência, ou seja, ele tem um elétron na camada de valência. Como que eu represento isso? Com uma bolinha perto do elemento sódio. Se agora eu faço para o cloro tem 17 prótons, como está neutro, 17 elétrons. Fazendo a distribuição, eu vejo que na camada de valência, que nesse caso é a camada 3, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ou seja, 7 bolinhas. Como que a gente vai fazer isso daqui? Lembra que o sódio, por ser da família 1A, tem a tendência a perder esse elétron, ou seja, doar ele para outro elemento. E o sódio e o cloro, como tem 7 elétrons, tem a tendência a ganhar esse 1 elétron. Então você junta o caso perfeito. Alguém que quer doar uma coisa e alguém que quer receber essa uma coisa. A gente indica isso por uma seta curva. Significa que eu estou dando esse 1 elétron para o cloro. Assim, a gente chega nessa seguinte formulação. Agora o sódio não tem mais elétrons na sua camada de valência original, que era a camada 3. Então eu represento ele sem nada. Como ele perdeu um elétron, uma carga positiva. O cloro, em compensação, agora está com 8 elétrons na sua camada de valência original, que era a camada 3. Então ele tem o 7 dele com mais esse elétron. Aqui eu representei por cor diferente para você saber de onde veio esse elétron. Na prática, não existe diferença falar assim, um elétron de um elemento e elétron de outro. É tudo elétron, ok? Assim, você tem 8 elétrons. Como ele ganhou um elétron, ele ficou com uma carga positiva. Um positivo com um negativo, a gente representa essa estrutura como NaCl. Perceba que o que é positivo está anulando com o que é negativo. Então, eu consigo fazer a atração eletrostática dos dois,
formando aqui a minha estrutura, NaCl, ok? Eu não mostro aqui que tem os íons, mas tem que ficar subentendido que esses íons existem, tá certo? Outro exemplo agora. Então, eu dei um exemplo em que a gente tinha que fazer a distribuição eletrônica para a gente conseguir saber quantos elétrons. Outro caso, por exemplo, eu tenho cálcio, e aí eu falo que ele é da família 2A. Não falo o número atômico nem nada, mas por saber que é da família 2A, eu sei que ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. Já o flúor, como eu coloco aqui, ele é da 7A, ou seja, tem 7 elétrons na camada de valência. Assim, represento o cálcio com 2 bolinhas e represento o flúor aqui com 7 bolinhas. Preste atenção, o flúor tem 7 elétrons. Cada flúor pode aceitar apenas um elétron a mais. Assim, eu tenho um elétron que vai para um flúor e outro elétron que vai para outro flúor. Então, um cálcio é responsável por doar elétrons para 2 átomos de flúor. Assim, o que a gente observa aqui? O cálcio, sozinho, perdeu 2 elétrons, por isso ele é 2+. O flúor, cada flúor, então perceba aqui, ó, um flúor ganhou um elétron, por isso que ele ficou um negativo. Mas eu não precisei de 2 átomos de flúor para poder satisfazer tudo que o cálcio queria doar de elétrons, então por isso eu coloco esse 2. Então, ó, o número em cima é a carga, o número embaixo são quantos átomos eu precisei. Ou seja, aqui eu tenho 2 positivos de um único átomo, e aqui eu tenho 2 átomos, cada um com um negativo. Ou seja, fica com essa fórmula, CaF2. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que treinar para que a gente fique craque nisso. Não é difícil, tá? É só você entender a lógica. Eu tenho uma única coisa que tem 2 positivos. E aí eu tenho uma coisa com um negativo, outra coisa com um negativo. Negativo com negativo, 2 negativos. 2 negativos vai anular com 2 positivos. Então, forma essa estrutura que a gente observa aqui, tá certo? Detalhe importante na hora de você formular a estrutura de ligações iônicas. Sempre o cátion vem antes na fórmula. Então, perceba aqui, ó, cátion é o íon positivo. No caso, o sódio aqui, no caso, o cálcio aqui. Então, ele sempre vem antes na fórmula, tá? Então, cuidado quando você for representar. Tem exercícios que, para poder dar uma dificuldade a mais, ele chama os átomos de X e Y. Aí você não vai saber, você fala assim, mas qual que eu coloco antes, o X ou o Y? Sempre você vai analisar no exercício qual é o cátion. É ele que vem antes, ok? Uma maneira simples da gente entender isso, resumir essa ideia, é justamente o que eu chamo de regra da porteira. O que significa isso? Então, eu vou pegar o meu cátion, porque é positivo, com o meu ânion, que é negativo. Independente da carga deles, que aqui no caso é X e aqui é Y. O que eu vou fazer? Eu vou sempre fazer cruzado. Então, a carga do A é justamente quantos átomos de B eu preciso. E a carga de B é justamente quantos átomos de A eu preciso. Perceba que aqui, isso daqui é uma simplificação para a gente entender aquele raciocínio anterior que a gente tinha feito, tá? Então, você tem aqui X mais vai virar a quantidade X, Y menos vira a quantidade Y. Então, essa é a estrutura de ligação iônica básica. Vamos treinar isso para a gente entender. Então, um exemplo aqui. Tenho o íon alumínio 3+, e íon oxigênio 2-. 3+ de um lado, 2- do outro, eu só vou trocar os números. Não se preocupe com a carga. A carga é só para saber qual vem antes. Nesse caso, o alumínio vem antes. Então, eu tenho aqui que o 3 vai trocar de lugar com o 2. Então, vai ficar Al2O3. Certo? O 3 foi para cá, o 2 foi para cá. Al2O3. Ok? Outro exemplo. Tenho aqui o íon potássio mais e íon enxofre 2-. Tenho 1+ e 2-. Lembra que quando é 1, a gente não representa esse número 1. Então, só fazendo essa troca, eu chego em K2S. O 2 desceu e o 1 veio para cá. Fica subentendido que está aqui. Por fim, último exemplo. Chumbo 4+, oxigênio 2-. Cuidado nesse caso. A sua lógica seria fazer Pb2O4. Cuidado, sempre que você tiver cargas que são múltiplas uma da outra, no caso aqui 2 e 4, você sempre tem que colocar o menor valor possível. Então, eu não posso simplificar isso. Assim, simplificando isso,
eu divido aqui 2 por 2 e 4 por 2. Está errado você representar assim. O correto é PbO2, ok? Cuidado, porque isso daqui pode te induzir, em alguns casos, a analisar a carga errada desses íons aqui, tá? Então, só vale lembrar que isso aconteceu porque são cargas, aqui são valores múltiplos. Então, eu preciso aqui, ó, como eu tenho 4 positivos, eu vou precisar 2 negativos aqui e 2 negativos aqui. A menor proporção existe, no caso, a menor proporção, PbO2, ok? Então, essa regrinha muito útil para você guardar. Entendido como forma as estruturas de ligação iônica, agora a gente vai analisar as propriedades dos compostos iônicos, ou seja, compostos que têm ligação iônica na sua estrutura. Vamos lá. Primeira coisa, a temperatura ambiente, eles são sólidos, tá? Por que isso acontece? Justamente porque essa atração é muito forte, de íon com íon, atração eletrostática, e para eu separá-la, eu preciso dar muita energia. Assim, eles são sólidos à temperatura ambiente. Sendo sólidos, eles formam uma estrutura chamada retículo cristalino iônico. Iônico por conta do tipo de ligação. Esse retículo cristalino, na maioria das vezes, na grande maioria, é um retículo totalmente ordenado. Então, tem uma organização muito bem feita desses íons. Por exemplo, aqui, ó, trouxe para vocês analisarem o retículo cristalino do cloreto de sódio, do NaCl. Perceba que a bolinha verde é o Cl- e a bolinha vermelha é o Na+. Perceba que é tudo muito organizado. Então, eu tenho um positivo com um negativo. Um positivo, negativo e assim vai, formando essa estrutura totalmente ordenada. Em alguns casos que eu não tenho um sólido cristalino que a gente fala, quando essa estrutura não é tão ordenada, a gente fala que é um sólido amorfo. Ou seja, eu não vejo essa ordenação tão bem feita, ok? Então, são sólidos à temperatura ambiente. Segunda propriedade, justamente, eles são sólidos porque apresentam altos pontos de fusão e ebulição. É essa atração eletrostática muito forte e difícil de ser rompida no sentido de ser separada para eu passar para outro estado físico, seja líquido ou gasoso. Uma coisa interessante é que os compostos iônicos conduzem eletricidade nos estados líquido e no estado aquoso, tá? Eles não conduzem eletricidade no estado sólido. Se você pega 2 fios desencapados de um circuito que está fechado e pega esses 2 fios, essas 2 pontas, coloca, por exemplo, num pote de sal, se o sal estiver sólido, ele não vai conduzir energia, consequentemente, se eu tiver uma lâmpada, ela não vai acender. Agora, se eu passo para o estado líquido o meu sal, ela acende. Olha que interessante. Ou também, se eu pego esse composto iônico e dissolvo ele em água, por isso aqui estado aquoso, é porque eu também observo que ele acende. Por que isso acontece? Porque os compostos iônicos apresentam mobilidade de carga. Lembra que corrente elétrica é um movimento ordenado de carga, seja ela íons ou elétrons. Ok? Para o que a gente geralmente observa. Assim, aqui a gente tem íons. Então, quando eles estão no estado líquido ou aquoso, a mobilidade desses íons é maior e eles podem ter um movimento ordenado. Aqui na estrutura sólida eu não observo isso. Então, consequentemente, não tem essa mobilidade de carga. Então, um composto iônico sólido não conduz. Tá? Isso daqui é tema de muita questão de vestibular. Vale a pena a gente prestar atenção nisso. Ou seja, se eu pego, por exemplo, olha que interessante, água destilada, uma água totalmente pura. E se eu pego, por exemplo, água com sal, por exemplo, a água do mar, na água do mar eu posso tomar um choque, enquanto na água destilada eu não tomo, ok? Por que eu tomo choque na água do mar? Justamente porque eu tenho íons que estão no estado aquoso, então eles conduzem eletricidade. E também a gente pode falar que, em geral, compostos iônicos são solúveis em água, ok? Na grande maioria dos casos são solúveis. É óbvio que alguns vão apresentar uma solubilidade um pouco maior ou menor, mas, como via de regra, a gente pode considerá-los solúveis em água. Por isso eu tenho aqui estado aquoso. Fechamos nossa segunda parte dentro das ligações químicas com a ligação iônica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.